Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Williams Pereira. Nesse vídeo eu vou demonstrar como criar um pendrive bootável. O pendrive que você utiliza para instalar o Windows ou Linux em um computador. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o esquema de particionamento MBR-GPT, modo BIOS e UEFI, se você deve utilizar sistema de arquivos FAT ou NTFS no pendrive. Também vou comentar sobre dois erros muito comuns que acontecem na hora da instalação do Windows. Inicialmente, eu gostaria de alertá-los que este procedimento para criar o pendrive bootável, ele irá formatar o seu pendrive. Então, se você tem arquivos no pendrive, faça o backup de seus arquivos antes de iniciar o procedimento. Caso contrário, você irá perder os seus arquivos. Nós vamos utilizar o programa Rufus. Com ele, você pode criar um pendrive de instalação do Windows ou Linux, Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008, 2012, 2016, diversas distribuições do Linux, como Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian, Fedora, entre outros. Então, abra o seu navegador e digite no Google Rufus. Bom, o primeiro site que aparece no resultado é o site do Rufus. Nós vamos clicar nele. Agora, para fazer o download, basta clicar aqui nesse link, ele já irá fazer o download, ok? Eu já havia feito o download do Rufus. Eu vou executar o arquivo. Se perguntar se deseja executar, clique em Sim. Embora ele pareça cheio de opções, são poucas opções que precisam ser alteradas. Ele já reconheceu meu pendrive, no D dois pontos, e aqui está o tamanho 16 GB. E aqui ele está mostrando o nome do meu pendrive, da Kingston, ok? Tipo de partição e do sistema de destino. Eu vou falar brevemente sobre essas opções. Devo utilizar MBR ou GPT, BIOS ou UEFI. BIOS é o firmware responsável pela inicialização do hardware do seu computador. Ela fica armazenada em um chip da placa-mãe e a BIOS é o padrão tradicional utilizado desde que surgiram os PCs lá na década de 80. Então a BIOS ela utiliza o esquema de particionamento MBR para bootar, para inicializar. O esquema de particionamento MBR possui a limitação de 4 partições por disco e o tamanho máximo de 2 TB, pois o MBR utiliza 32 bits. As informações sobre a tabela de partições e de boot são armazenadas em um único local, o Master Boot Record, que fica no primeiro setor do disco. Se o primeiro setor do disco for corrompido ou sobrescrito, o seu computador não inicializa. Já com o esquema de particionamento GPT, você pode ter até 128 partições por disco, partições com tamanho de até 18 exabytes, então suporta discos maiores que 2 TB. Possui uma cópia de segurança, um backup da tabela de partições. Você tem redundância e também possui checagem de integridade. O GPT possui mais recursos e melhorias comparado com o MBR. Se você tiver um problema no seu disco, as chances de recuperação de dados são muito maiores em um disco formatado com o GPT do que com MBR. Firmware UEFI utiliza o esquema de particionamento GPT. É um firmware mais novo e sucessor da BIOS. Suporta discos maiores, ela inicializa e encerra o seu sistema mais rápido, ela tem aprimoramentos na parte de segurança, a sua interface gráfica é mais moderna, permitindo o uso do cursor do mouse, acesso à internet, softwares de diagnóstico, entre outras ferramentas. Por questões de compatibilidade, os computadores mais novos possuem o firmware UEFI e emulam a BIOS. Isso permite que você possa escolher entre as opções do modo BIOS, também conhecido como Legacy BIOS, BIOS herdado e também o modo UEFI. Bom, o que acontece na prática é que se você tiver um disco formatado com esquema de particionamento GPT, ele só consegue bootar se estiver no modo UEFI. Ele não consegue bootar no modo BIOS, porque a BIOS só consegue bootar com o disco formatado em MBR. Existem dois erros muito comuns na hora de instalar o Windows. Um deles é este aqui. O disco selecionado tem uma tabela de partição MBR. Nos sistemas EFI, o Windows só pode ser instalado em discos GPT. Então, o que acontece aqui? O computador está inicializando o UEFI e o disco está com MBR. O Windows quer que esse disco esteja em GPT. Solução: tem duas maneiras. Ou você entra na UEFI e altera para BIOS, para poder utilizar com MBR e inicializar o MBR, ou, nessa mesma tela da instalação, você deleta as partições até exibir o disco como espaço não alocado e cria uma partição que ele já irá criar com GPT. Outro erro similar é este aqui. O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado é do estilo de partição GPT. O que acontece neste caso é ao contrário.
Este computador ele está configurado para inicializar a BIOS e o disco está configurado com GPT. O Windows não instala, porque depois ele não é capaz de inicializar o sistema, porque GPT só inicializa com UEFI. Solução: nessa mesma tela, ou você deleta as partições até eu exibir o disco como espaço não alocado, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, e cria uma partição que ele já irá criar com MBR. Ou se você quiser utilizar com GPT mesmo, você altera lá na BIOS para o modo UEFI. Então, para fazer a instalação do sistema e inicializar um disco com MBR, você deve selecionar o modo BIOS. Se você quer utilizar GPT, você deve selecionar o modo UEFI. A BIOS ela reconhece discos GPT, ela só não consegue bootar, ou seja, iniciar o sistema a partir de um disco GPT. Depois que o sistema estiver instalado, você pode adicionar um disco secundário com GPT que o sistema vai reconhecer sem problemas. Voltando às opções, eu prefiro escolher a opção GPT para o UEFI. Por quê? Se o meu computador suporta o UEFI e o sistema operacional também, eu prefiro utilizar o que há de mais novo, GPT e UEFI. Eles possuem mais recursos e melhorias quando comparados com BIOS e MBR. Se você for instalar o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10, o Windows Server 2012, R2 2016 ou até mesmo Linux 64 bits, essa seria a melhor opção. No entanto, se você for fazer uma instalação em computadores mais antigos que não possuem o firmware UEFI, você deve escolher a partição MBR e BIOS, a primeira opção. Ou também, se for instalar o Windows XP, o Windows 7 32 bits, o Windows Server 2008 32 bits, eles não possuem suporte para UEFI, então você deve escolher MBR, ok? Sistema de arquivos. É o sistema de arquivos que será configurado no seu pendrive, não é do sistema operacional. Você pode deixar em FAT32 por questões de compatibilidade, pois em algumas BIOS mais antigas podem não reconhecer o seu pendrive se ele estiver formatado com o sistema de arquivos NTFS, e FAT32 também é reconhecido em UEFI. Porém, se você for utilizar uma ISO que é maior que 4 GB, eu recomendo que você altere para NTFS, porque o sistema de arquivos FAT32 não suporta arquivos maiores que 4 GB. Por exemplo, se você for utilizar a ISO do Windows Server 2016, ela possui 6,5 GB. Como vocês podem ver, esta é a ISO de instalação e dentro dela tem um arquivo chamado install.in, que tem a imagem do Windows lá dentro. Este arquivo ele tem mais de 5 GB, então se você for utilizar o Windows Server 2016, você tem que alterar para NTFS. Ok? Para criar o pendrive de instalação do Windows 10, então seleciona a imagem do Windows 10. Ela tem menos de 4 GB e vou clicar em abrir. Então eu posso deixar em FAT32. Aqui nessa opção você pode alterar o nome do volume do pendrive. Bom, selecionou tipo de partição, sistema de arquivos e imagem ISO. Carregou a imagem ISO, você já pode clicar em iniciar. Ele irá nos alertar que irá apagar todos os arquivos do pendrive. Como eu falei anteriormente, salve seus arquivos. E vamos clicar em OK. Pronto, agora é só aguardar a conclusão. Geralmente ele demora em torno de uns 15 minutos para fazer a instalação. Esse meu pendrive ele é USB 2.0, ele demorou mais ou menos isso. Em pendrives USB 3.0 ele demora menos de 10 minutos. Depois basta você pegar o pendrive, iniciar no computador e alterar a opção de boot para iniciar pelo pendrive, ok? Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.